Sabias que 90% da nossa comunicação é não verbal? Muitas pessoas pensam que ao verbalizar em demasia, que ao falar de si mesmas, irão cativar mais a pessoa que estará à sua frente, ou as pessoas. Porém, na realidade, isso acaba por ser uma ilusão. E nós, em diversas situações, acabamos por dar prevalência à nossa fala e não à nossa postura corporal. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Como obter uma fala mais persuasiva, que encanta as pessoas, e também adaptar uma postura mais presente para o momento odierno. Bem, como eu já referi no início do vídeo, 90% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, vamos falar aqui, em primeiro lugar, dos 10%, ou seja, os 10% que é a nossa comunicação verbal. O primeiro erro mais vulgar é falar demais, falar em demasia, estar sempre, de forma constante a falar. E muitas das vezes, até posso puxar já aqui outro gancho, acabamos por falar sobre nós mesmos. Por mais que nós pensemos que isso é cativante e está a encantar de certa forma a outra pessoa, por estarmos a falar de nós, estarmos a expor algumas conquistas que muitas delas nem são reais, muitas delas são apenas utilizadas de forma farsante para encantar de forma irreal a pessoa que estiver à nossa frente. Ou seja, temos de ter muita atenção àquilo que nós verbalizamos. Ter sempre atenção ao que dizemos, quando o dizemos e a quem o dizemos. Não falar demasiado sobre nós é o primeiro ponto. Porquê? Porque isso acaba por afastar mais a pessoa do que a atrair. Outro erro bastante vulgar é o não abrir espaço durante a conversa. Ou seja, eu como iria estar a falar de forma constante sobre mim mesmo, sobre uma temática qualquer, eu não irei dar abertura à pessoa para se expor ou falar sobre si. Agora que já conheces os erros, vamos falar dos pontos que devem ser implementados para realmente conseguires ser mais persuasivo e encantares mais pessoas ao teu redor. Bem, como é lógico, o que nós vamos ter que executar é utilizar uma comunicação encantadora. E o que é essa comunicação encantadora? Utilizar pausas durante a conversa. Ou seja, enquanto eu estiver a ouvir ou a falar com a pessoa, não falar de forma demasiado célere. Ser meticuloso com as minhas palavras, ou seja, cuidadoso. Não ter demasiada pressa. Ou seja, eu vou agora expor uma situação, faço uma breve pausa para a pessoa raciocinar aquilo que eu verbalizei e, de seguida, dou o segmento. Ou deixo apenas a pessoa continuar a conversa. Isto é ótimo porquê? Porque dá abertura à pessoa. Dá abertura e faz com que ela também consiga entender aquilo que estás a falar. E caso ela não entenda, ela até pode pensar noutra temática de conversa ou até pode dar segmento à tua conversa por palavras dela. Ou seja, aprende a dar pausas estratégicas. Não estejas sempre a falar de forma constante sem parar. Não. Fala, pausa e relaxa. Dá abertura à pessoa, sempre que possível. Olhar no olho da pessoa é um ponto muito importante e eu sei que muita gente falha precisamente aqui. Muitos por questão de vergonha, insegurança ou até porque não têm mesmo esse hábito. Eu vejo, e é muito vulgar quando estamos numa conversa um para um, as pessoas têm aquela tendência de quando começam a olhar demasiado para a pessoa, quando notam que estão ali, ou quando está ali a haver uma pausa, principalmente na conversa, ou quando o assunto morre, costuma acontecer ali um desvio do olhar, ou seja, um desvio inferior ou até lateral. O meu conselho é, se eventualmente tiveres que desviar o teu olhar, desvia sempre que possível para uma lateral, ou seja, para a tua esquerda ou para a tua direita, e não para uma zona inferior. Claro, se tiveres confiança com a pessoa, isso não fará grande diferença. Agora, se for uma pessoa que tu estás a conhecer, não é muito positivo de fazer isso. Porquê? Como indica o próprio olhar inferior, transmite também inferioridade. Resumindo, na cabeça da pessoa que estiver à tua frente, tu irás estar inseguro e com uma postura de uma pessoa que não se sente bem, talvez, naquele local. Contudo, deverás sempre manter um olhar fixo, também não em abuso, para não parecer um psicopata. Porém, sempre possível, olho no olho com a pessoa. E isto enquanto estiveres a verbalizar. Ou seja, não seja aquela pessoa que está a verbalizar e está a olhar para os teus contornos. Não. Fala e olha para a pessoa com quem tu estás a falar. Mas se eu estiver num grupo de pessoas, como é que eu posso verbalizar de forma persuasiva? Como é que eu posso estar de forma constante a olhar? Fácil, simples. Em vez de estar só a olhar para uma pessoa em específica, digamos que tens duas pessoas à tua frente. Vais variando. Olhas para uma pessoa, continuas a falar, olhas para a outra e vais também gesticulando. Este é outro ponto. Gesticula com as tuas mãos.
Não convém gesticulares demasiado acima para não pareceres demasiado eufórico e louco, nem muito inferiormente do teu corpo, ou seja, na zona das pernas. Tenta falar sempre com as tuas mãos na região peitoral e também na tua zona abdominal, nem muito mais acima, nem muito mais abaixo. Executa sempre movimentos lentos, para parecer que está consonante com a tua comunicação. Não sejas demasiado célebre nos teus movimentos, que é para não causares também ali um atrapalho na mente do teu ouvinte. Ou seja, fala calmamente, vai gesticulando, desenha também com a tua mão, faz tipo gesticulações que demonstrem aquilo que estás a afirmar. E será muito mais fácil para a mente do ouvinte ouvir e ter gosto em ouvir a tua mensagem. O ponto que vai de encontro com aquilo que estávamos exatamente agora a dizer sobre a gesticulação calma, que é a fala calma, ou seja, falar calmamente com uma gesticulação calma é o ouro, porque fará com que a pessoa realmente te ouça e te compreenda. O último ponto, e este é a chave para desbloquear realmente conversas que vão ser memoráveis e inesquecíveis, que é o ouvir mais e o falar menos. Escuta o que a pessoa tiver para te dizer. Em vez de estares a falar de ti, tu vais te focalizar em gerar questões profundas à pessoa que gerem ali um sentimento de porra, ele realmente está interessado em conhecer-me. Ou seja, uma pergunta, por exemplo, eu sei que a pessoa está a estudar medicina. Eu poderia questionar, olha, o que é que te levou a tomar essa decisão? O que é que te levou a estudar medicina? Foi de algum familiar? Foi apenas uma decisão própria? Conta-me. E a partir daí gerar uma conversa que realmente mostre interesse genuíno na pessoa. Agora, um conselho, não faças isso de forma artificial, porque eu pessoalmente, quando comecei a estudar mais esta temática, o que é que eu fazia? Eu tentava gerar assunto e gerar conversas de forma robótica, ou seja, eu via ali um roteiro e dizia, porra, vou gerar aqui estes questionamentos. Mas não faças isso. Faz isso de forma natural, é algo treinável. Ou seja, treina a tua atenção, treina a tua presença também. É outro ponto, treinar a tua presença em situações do dia-a-dia. Quando estiveres numa conversa, ou até em casa com os teus pais, com o teu irmão, com um amigo, reduz o teu tempo de utilização de dispositivos artificiais. Focaliza-te no momento presente. Se eu estiver agora com alguém aqui à minha frente, o que é que eu vou fazer? Vou dar atenção total ao momento, à pessoa e à situação que está a ocorrer naquele preciso instante. Não vou me distrair com este papel, com aqui as escrituras que eu tenho, muito menos aqui com o vídeo. Claro, há tarefas prioritárias e se a minha prioridade naquele momento é a pessoa, eu não me vou distrair com mais nada. Isso é presença e isto é extremamente importante, porque se tu não o fizeres, nunca conseguirás agir de forma natural e serás sempre um robô, que é o que 90% das pessoas são, porque elas veem um vídeo, aplicam e pronto, e fica por aí. E no final das contas não resulta porquê? Porque elas estão a agir de forma artificial, literalmente, que não é real. Bem, finalizamos aqui mais um vídeo, foi um gosto, mais uma vez. Sinceramente, eu tenho visto que os vídeos têm estado um pouco estagnados. Faz parte, é o que é. Talvez o meu conteúdo não esteja a ser de forma abrangente, positivo, e a entrega de valor talvez esteja a ser baixa, tendo em conta o restante conteúdo que está publicado na internet. E eu entendo isso, ou seja, tenho que aprimorar. Porém, se estás aqui, eu agradeço infinitamente a tua visualização. Se puderes digitar nos comentários algo que possa ser aprimorado para atingir mais pessoas, eu agradeço muito. Se conseguires partilhar, ainda melhor. Se conseguires deixar o teu like, então, espetacular. Subscreve no canal caso tenhas apreciado. Vou deixar no primeiro link dos comentários um e-book gratuito, com temáticas que de certeza te irão cativar, e também um e-book pago, onde eu te entrego todo o tipo de valor relativamente à comunicação, persuasão, a linguagem corporal, também relativamente a rotinas que podem realmente fazer uma diferença positiva no teu dia-a-dia. Obrigado mais uma vez, vemo-nos muito em breve.